Eu vejo muito vídeo falando que morar de aluguel é melhor, e não é. Não é. E a segunda, use cartão e parcele tudo pra você ganhar milha. Duas maiores cagadas que falam pra um pobre. E se o cara der ouvido, ele vai se ferrar a vida toda. O pobre sair da pobreza, ele tem que ter são 3 pilares: trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho vai ter que trabalhar muito. Então, é fácil o pobre ficar rico? Não é fácil. Vai exigir esforço e muito trabalho. Segundo ponto, simplicidade. Se o cara trabalha bastante, mas gasta bastante, ele nunca vai conseguir montar patrimônio. Então ele tem que ter uma vida simples e minimalista. Não sei se você sabe o que é isso, mas é você viver com pouco, na simplicidade, viver um nível abaixo do que você poderia, né? Para quê? Para que você consiga cumprir o terceiro pilar, que é o do investimento. Qualquer pobre consegue mudar de vida se ele trabalhar bastante, tiver uma vida simples e investir um valor todo mês, que é isso que vai criar o patrimônio dele para ele sair da pobreza. Tem uma frase que eu falo muito, né, para o pessoal mais pobre, que é: o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que é muito mais inteligente multiplicar o dinheiro que ele ganha do que simplesmente gastar. Então, se o cara ele quer gastar tudo que ele ganha, ele vai ser sempre um pobre que gasta o dinheiro que ele ganha. Mas não vai ter patrimônio, não vai ter casa própria, não vai ter investimento, não vai ter, sei lá, imóveis, por exemplo, né? Então é complicado, tem que multiplicar. Existe pobre otimista? Tem, e o pobre tem que ser um otimista. Otimista. O que ele não pode é ser um pobre acomodado. Acomodado. É, tanto que eu falo, né, que o primeiro passo pro pobre sair da pobreza é ficar indignado com a pobreza dele. Nenhum pobre é feliz por ser pobre. Ele consegue achar motivos para ser feliz mesmo sendo pobre. O motivo da alegria dele não é a pobreza. São outras coisas. Por exemplo, né, não sei se você já teve o privilégio de andar de trem. Por muito tempo, eu andava de trem, trabalhei por 19 anos como CLT, e às vezes eu acordava às 6 horas da manhã, com sono, cansado, e eu ficava indignado em ver a galera 6 horas da manhã rindo, se divertindo, jogando truco dentro do trem. E eu, meu Deus, mano, eu tô aqui agoniado, que horário cedo do caramba, queria estar dormindo. Então você vê, ele não tá feliz porque ele é pobre, mas ele consegue achar meios de ser feliz mesmo sendo pobre. Tem gente que é pobre porque tem preconceito com a riqueza. Você não pode ter preconceito com a riqueza, senão como que você vai alcançar aquilo que você tem receio, aquilo que você tem medo? Ou gente que tem preconceito com o rico. Eu odeio rico, eu tenho raiva. Isso eu já vi. Já deve ter sofrido com isso, né? Ah, demais. Sim. Eu odeio esses caras que andam com BMW. Cara, você pode ter alguma certa irritabilidade com gente que não tem caráter, com gente má, com gente que humilha as pessoas, mas o fato dela ter dinheiro ou não faz dela necessariamente uma pessoa boa ou ruim. Mas, o que eu sempre digo é, tente encontrar algum motivo de satisfação na sua vida, independente de quanto dinheiro você tem. Que é o caso dos caras que estavam jogando truco no trem. Mas não se acomode à pobreza, porque é muito melhor você ter dinheiro do que você não ter. Né, o pessoal fala, né? Ah, o dinheiro não traz felicidade. Com certeza traz. Né? Até pra quem tá triste, é melhor você tá triste em Paris do que tá triste em Osasco. Exatamente. Né? É melhor você tá doente no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês do que na rede pública, né? Mas ele não traz satisfação. Mas o que acontece também é que muitas vezes, quando você enriquece, não que eu ache isso certo, tá? Mas acontece de a pessoa enriquecer e ela abandonar toda a vida dela anterior e começar a andar com outro ciclo social. Acontece muito. Mas acontece e tem gente que, tipo, o jogador lá, o Imperador Adriano, ganhou muito dinheiro, ainda ganha com publicidade, com trabalhos, ganhou muito dinheiro na Europa, né? Mas ele sempre gostou daquela vida simples. Sim, comunidade. Não quer dizer que ele não tenha dinheiro, que ele tá guardando a grana dele. Sim, né? Sim. E tem gente assim que sai da pobreza e quer estar com os ricos, tomar aquela champanhe Taittinger, a Perrier, a Cristal, andar de carrão, que também são estilos diferentes. Ok. Aí você olha assim, quem é que tem mais dinheiro? O cara que tá andando Ferrari, helicóptero, que saiu da pobreza em 10 anos, ou aquele que também tem dinheiro, mas não mostra isso na internet. E o que vale é o que? É o dinheiro na conta que você trabalhou. Sim. Mas você tem que levar a vida simples, é isso? Sim, eu sou a favor da simplicidade, aí é a minha opinião. Tá. Tanto antes quanto depois do enriquecimento. Por quê? Quando você é pobre, é a simplicidade, lembra que eu falei? Trabalho, simplicidade e investimento. É a simplicidade que vai te deixar rico.
se quando você ficar rico, você esquecer totalmente a sua simplicidade, é muito provável que você vai voltar pra pobreza. O Ronaldo, por exemplo, né, o R9, esses dias falou num evento, em algum podcast, que a maioria dos jogadores que fazem fortuna, depois de 5 anos já estão pobres de novo. Por quê? Não tem cabeça. Ostentação, não estudou, não tem educação financeira, não tem autocontrole, esqueceu totalmente a simplicidade, é churrasco de ouro, é coisa na laje, no condomínio, gastando como se não houvesse amanhã, só que vai ter amanhã. E aí depois de 5 anos o cara tá pobre de novo. Então, eu acho que a simplicidade, claro que quando você enriquece, você vai aumentar o seu nível em muitas coisas. É o meu caso. Hoje a minha vida é totalmente outra com relação a 3 anos atrás. Mas eu não perco a simplicidade de muita coisa. Não, mas a simplicidade não tem nada a ver com a subserviência. Né? Você pode ser uma pessoa humilde e gostar de coisas boas. Sim. É aquela coisa, você não pode ganhar, por exemplo, 10 mil reais por mês e gastar 15. É isso, é viver um degrau abaixo que é o que você precisa. Se você ganha 10 mil reais por mês, você tem que economizar pelo menos 30% para ter uma vida boa, com segurança? A questão é a seguinte, PJ. Na vida, a gente tem 2 momentos, 2 fases. A fase de acumular e a fase de usufruir. Normalmente as pessoas querem usufruir antes de ter acumulado. Então, pra mim, não tem um certo e errado, tipo assim, se eu ganho 10 mil, quanto eu tenho que gastar? A pergunta é, se você ganha 10 mil, quanto que você já tem acumulado? Perfeito. Porque é o dinheiro que você tem juntado que vai fazer você ter paz, que vai te possibilitar uma reserva de emergência, que vai te dar uma renda passiva. Então, eu diria que enquanto a pessoa não tiver 300 mil, que é uma grana hoje, que vai fazer pingar ali mais ou menos 2.500 por mês, se controla. Vai montando, vai fazendo. Você pode melhorar o seu nível, só que investe mais. Tanto que eu tenho uma regra, o PJ, se você me permite. Fica à vontade. Quem sou eu, né, pra querer. Não, fique à vontade, falar. eu tô ouvindo você falar. Tá. Eu tenho uma regra que é a seguinte: o que acontece? Qual que é o erro do pobre? Ele quer mudar o nível, ele quer subir o nível de vida dele quando o salário aumenta. Toda vez que o salário aumenta, ele sobe o nível. Então, ele ganha 3, gasta 3. Se ele passa a ganhar 5, ele passa a gastar 5. Assim, ele tá sempre gastando o que ganha, porque ele aumenta o nível conforme o aumento salarial. A minha regra é: aumente o seu nível de vida na mesma proporção que você aumentar os seus investimentos. Por quê? Imagina que o cara tá aqui, ele ganha 3 mil, 5 mil, e ele investe 500 reais por mês. Gaste 500. Eu quero passar a gastar 1.000. Duda, o que eu faço? Se esforça para investir 1.000. Aí você pode aumentar também o seu nível de vida. Por quê? Porque fazendo isso, teu nível de vida vai sempre subir, mas o seu patrimônio, o seu investimento também está subindo. Então, você sempre vai estar ficando cada vez mais rico, e mesmo que você suba seu nível, com essa proporção, você nunca volta para a pobreza. Perfeito. Então, esse é o meu raciocínio. Só que o problema é que as pessoas não investem. Então, não tem nem como ter esse parâmetro, não investe nada, né? Então, você falou aí, qual que é o ideal? Um cara ganha 10 mil, investir 30%? A minha regra é, se você tá na fase de acumular, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. Só que, quanto mais conta você tiver, menos você vai poder investir, e quanto mais você gastar com o teu lazer, menos você vai ter para investir. Tenha poucas contas, fatura do cartão de crédito baixa, para você poder investir mais, e tente se divertir com mais simplicidade. E a gente, para nós que moramos aqui em São Paulo, tem muita coisa de graça ou muito barata para você se divertir. Só que o cara quer gastar o quê? Ele quer ir na balada de rico. Aí ele vai lá e deixa em 2 finais de semana 30% do salário dele. Aquela champanhe com foguinho. Exato. Né, E que agora você é foguinho, pode. é LED, né? Eu posso. Você pode, mas a pessoa tá na fase de acumular. É. Você já tá na fase de usufruir, né, ô PJ? O Eduardo, que você já ouviu como conselho financeiro, assim? Como conselho financeiro, cara, na verdade não é que é absurdo, mas pro meu público, que é o pobre, eu vejo muito vídeo falando que morar de aluguel é melhor, e não é. Não é. E a segunda, use cartão e parcele tudo pra você ganhar milha. 2 maiores cagadas que falam pra um pobre. E se o cara der ouvido, ele vai se ferrar a vida toda. Não vai ter casa, não vai ter imóvel, não vai ter patrimônio e vai ficar sempre endividado. Porque enquanto você ficar parcelando coisas, você vai ter dívidas. Então, não é que é um absurdo para qualquer pessoa, mas pro pobre, eu sou totalmente contra falar para ele viver de aluguel. Porque hoje a parcela de um apartamento para uma pessoa de renda de até 8 mil é menor do que o valor do aluguel. Então,
é menor e você vai ter um imóvel no final, o aluguel é mais caro. E esse problema do cartão de crédito, para quem não tem educação financeira, para quem é impulsivo, para quem é descontrolado emocionalmente, você vai fazer besteira o tempo todo. Ó, a média de fatura do cartão de crédito dos brasileiros é R$ 1.200 por mês. Como que a média de fatura é 1.200 num país que o salário mínimo é 1.400? E muita gente ganha 1.400. A fatura é quase 100% do salário do cara, né? Então, eu falo para você, cuidado com o cartão de crédito, evita isso até você ter educação financeira, você ter autocontrole, você saber usar seu dinheiro com inteligência. Porque as pessoas falam assim, cartão de crédito é muito bom, é só saber usar. Tá bom, quem sabe usar? Uma minoria. Nem né? todo mundo sabe usar. Mas tem um lado, por exemplo, a pessoa mais humilde hoje consegue ter muitas coisas da sua casa que só os ricos tinham. Uhum. A gente porque a molecada, o jovem não vai saber disso, mas poucas pessoas conseguiam ter uma bela televisão na sala, um micro-ondas, né? Sim. Uma geladeira side by side. Né? Pra gente que nasceu em berço de ouro, eu digo isso sem nenhuma empáfia, é normal. É normal, não é arrogância. Né? Mas, assim, pra pessoa humilde, se ela não parcelasse, ela não teria uma boa geladeira, uma boa TV, um micro-ondas. Então, pra isso, que eu acho assim, quem não faz dívida, não tem as coisas. Você concorda ou não? Você pode comprar, o melhor comprar à vista, se te der desconto, ou parcelar pra ter as coisas. Como o meu propósito é tirar o brasileiro das dívidas, eu sou totalmente contra qualquer tipo de parcelamento, a não ser em caso de extrema necessidade. Cite exemplos, por favor. Por exemplo, comprar uma casa. Pobre nenhum vai conseguir comprar uma casa à vista. Você vai ter que financiar, ou seja, parcelar em 30 anos. Um motoboy que quer trabalhar de entregador, né? Ele precisa, às vezes, financiar. Sim. E uma parcela é muito barato. E isso é uma dívida boa. É uma dívida boa. É uma dívida que ele tá fazendo, que ele vai pagar, porque vai gerar renda pra ele. Exatamente. O problema é que a pessoa gasta pra comprar um tênis de R$1.000, gasta pra comprar coisas, por exemplo, uma geladeira de 2 portas. Pra quê? Eu passei a vida inteira e até hoje eu não tenho uma geladeira de 2 portas. Antes do meu canal, que surgiu em 2021, eu não manjava nada de investimento. E em 2018, eu caí num golpe pirâmide de criptomoeda. Foi uma plataforma que vários famosos jogadores estavam divulgando. Você perdeu dinheiro? Perdi. Quanto? R$6.000 lá. R$6.000. Que era muito. Pra mim, até hoje é muito, mas pra mim, na época, eu tinha um salário de 3. Era muito. Tipo, era 2 meses do meu salário perdido de bobeira, né? Então, só que aí o que aconteceu? Eu virei hater de criptomoeda. Não, eu comecei a estudar. Eu falei, se tem gente que tá ganhando dinheiro pra caramba com isso, eu não vou ser o burro que perdeu e vai desistir. Comecei a estudar e hoje a minha maior renda, né, o que eu mais ganho dinheiro é com criptomoeda, né? Tem altas e baixas, só que eu tive que estudar bastante pra entrar nisso. Então, o problema se tornou hoje a minha maior fonte de renda, porque eu optei por estudar em vez de simplesmente desistir e falar que isso não é pra mim. Por isso que é tão importante o estudo, estudar sobre investimento, sobre educação financeira, algo que a gente não aprende nunca na vida, né? Agora, o que acontece, PJ? Eu usei o cartão de crédito pela primeira vez aos 36 anos. Já era casado, já tinha casa, já tinha família, já tinha coisa para sustentar. Nunca parcelei nada na minha vida. Meu primeiro e único parcelamento foi a construção da minha casa. Então eu nunca fiz dívida. Por quê, Duda? Porque você era rico? Não. Trabalhei como CLT, R$1.500, R$2.000 por mês. Ali quando eu me casei, tava ganhando 3.000, tá? O que eu fiz? Educação financeira, autocontrole, mentalidade e renda extra. Quando eu queria alguma coisa, eu fazia renda extra até juntar o dinheiro e comprava. Então é assim, eu aprendi a nunca depender de dinheiro dos outros para viver e para conquistar o que eu preciso. Só no caso da minha casa, que aí não dá, é um negócio de 200, 300 mil, aí não tinha condição, né? Mas nunca fiz nenhuma dívida, a não ser o financiamento, que já tá quitado, inclusive. Parabéns. O terreno comprou à vista ou parcelou? Tudo à vista. E a casa... Não, o apartamento que eu comprei não foi terreno, foi o financiamento de um apartamento. Um apartamento. Né? Depois, agora eu comprei um terreno e agora a gente comprou à vista, sim. E sabe, entra um pouco naquilo lá. Hoje eu gasto mais dinheiro? Eu gasto. Eu vou, de vez em quando, comer num restaurante legal com a minha esposa? Sim. A gente viaja? Sim. Mas eu não quero perder a simplicidade da vida. O que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje, eu não precisava fazer mais nada dessas coisas que eu faço hoje. De andar de ônibus, de comer arroz, feijão com carne moída. Mas eu não vejo problema nisso.
Entende? Faz parte. Tem muita gente, que a gente tava falando, né? O dinheiro corrompe a pessoa. Pode corromper ou não, mas tem muita gente que vira outra pessoa depois que fica rico. Eu não quero perder contato com os meus amigos de sempre. Eu não quero parar de jogar taco na rua. Eu não quero parar de jogar vôlei com a galera da minha igreja no centro esportivo da Lapa, que é de graça. Entende? Então, se eu tiver que parar de fazer isso, vai ser simplesmente pela questão de segurança. E não porque agora eu tenho dinheiro e quero estar em outro nível e não faço mais essas coisas, sabe? A simplicidade, pra mim, é um estilo de vida. Pô, Duda, mas pra que você ficou rico? Qualidade de vida com a minha esposa, construir a nossa casa, que já tá rolando, viajar, é algo que eu e a minha esposa amamos. Então, ano passado a gente foi pra Espanha, esse ano a gente foi pra Punta Cana. É assim que eu gasto meu dinheiro. Eu não gasto meu dinheiro com ostentação pensando no que vão pensar de mim. E esse é o ponto que o pobre mais se ferra. Ele vive pensando em agradar o outro e o que vão pensar de mim. Eu tô, com perdão, estamos numa entrevista, né? Mas eu tô cagando. É isso aí. Eu tô cagando, PJ, pro que pensam de mim, pro que falam. Nossa, você é rico e tá andando de ônibus? Cara, eu tô cagando pra tua opinião. Como deve acontecer o contrário também. Tipo assim, nossa, o teu primo lá, o rico. Nossa, pra que postar este carro, este relógio, esta casa, né? Sim, sim. Eu acho que você não deve fazer isso pensando em agradar ninguém, nem desagradar. Você tem que fazer a tua verdade. Sim, E o que sim. você acredita.